Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da escola dominical, dessa vez abordando a lição de número 13, que traz por tema o propósito de missões. Durante todo esse trimestre, nós abordamos esse assunto e hoje estamos chegando aí na penúltima lição. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus, Baixo Bundu, Vale do Rio Doce, Estado do Espírito Santo. E aprove ao Senhor nos conceder essa oportunidade para refletir sobre este assunto. Hoje nós vamos meditar. A nossa lição se embasa no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostaram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Texto áureo foi considerado na carta de 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Introdução fala o seguinte: o objetivo da Igreja de Cristo, deste mundo, é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, a saber, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana. Bom, lição com 2 tópicos, né? O alvo da obra missionária e pregar o Evangelho, responsabilidade de todo o cristão. Alvo da obra missionária. Ao se reportar no alvo da obra missionária, e nós vamos nos lembrar de que, de acordo com o que lemos, a leitura bíblica em classe, é possível concluir
a importância desse negócio e que ele figura no coração de Deus. A missão salvar o homem, salvar os pecadores, restabelecer uma ligação entre nós e o Eterno, é um projeto sacrossanto que foi constituído no coração do próprio Deus. E o Senhor leva a cabo, ele coloca em prática esta ação com todos os recursos que o tornarão eficaz, ou seja, o projeto de Deus não pode falhar. E eu estou me referindo a um projeto iniciado antes da fundação do mundo, pois, como nós lemos no texto bíblico, lá no livro das Revelações, no capítulo 5, a notícia de que milhões e milhões de anjos, seres celestiais, rendiam glórias a Deus, se referindo ao Cordeiro, pois este, com seu sangue, salvou nações, homens de várias tribos e línguas. Isso é exatamente uma referência à obra salvífica que Jesus iniciou na terra dos viventes há 2000 anos atrás. Pois bem, e se esse projeto que cada palavra que o Senhor falava lá no passado, por exemplo, na chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, ele faz promessa, e diz: em ti serão benditas todas as nações. Aí nós vemos Enoque, o sétimo, depois de Adão. Aí vem o Senhor com milhares dos seus santos para fazer justiça na terra. Tudo isso é a conclusão desse trecho bíblico que nós visualizamos aqui na carta de Apocalipse. Digno és, no versículo 9, né? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povos e nações. Essas multidões, esses homens de todas as tribos, línguas e nações, que são alcançados pelo Evangelho, é exatamente a conclusão da visão do Senhor. Esse era o projeto dele, o projeto do Senhor. E que coisa maravilhosa, né? Quando nós lemos aqui, ó, alvo da obra missionária. Alvo da obra missionária. A obra missionária não é do homem. Nós aprendemos nessa lição mesmo que a missão está no coração de Deus. A missão é o projeto salvífico do Senhor. É o meio, um dos meios, ou faz parte desse contexto que iniciou-se, eu diria, e foi a conclusão, a cruz, porque ali ele pagou
os nossos pecados, a nossa dívida. Ali ele retirou aquilo que nos impedia de ter comunhão com Deus, aquilo que nos impedia de se aproximar de Deus, aquilo que nos separava dele. Então ele restabeleceu a paz, a comunhão. E se isso decorre da sua obra realizada na cruz através daquele ato em que ofereceu a si mesmo em sacrifício vicário pelos nossos pecados. Isso é colocar em prática os sentimentos do eterno. Aí nós vamos ver que esse é um propósito global, né? Eu disse que missões não é uma criação humana. Missões não é uma criação humana. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, por exemplo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, esse comissionamento, essa ordenança para os seus discípulos, para que houvesse multiplicação, houvesse empenho no sentido de alcançar outras pessoas, de dar a oportunidade a outras pessoas que não conheciam a verdade. E, diga-se de passagem, é um ato de amor, é uma demonstração de amor, de querer que outra pessoa participe de uma mesa, de uma condição, de um estado que com palavras não se dá para descrever. Quando nós nos reportamos ao Salmo 139, que vai descrever situações maravilhosíssimas, nas quais percebemos o quanto prezava o salmista pela presença de Deus, e o quanto esta era importante em sua vida. Em trechos, quando ele diz, se eu fizer a minha cama, se eu subir aos céus, é o trono de Deus. Se eu descer ao inferno, ali as suas mãos me susterá. Se eu estiver nas trevas, essa será a luz em volta de mim. E ele vai com umas palavras descrevendo o significado transcendental da presença de Deus. Então, a presença de Deus é algo inexplicável. E quem alcança a salvação, quem é alcançado pela misericórdia de Deus, que alcança essa benesse, não segura somente para si. Ele quer dar a oportunidade a outras pessoas para que elas venham participar do mesmo ato, né? Nós vamos aqui, nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas, de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus. O objetivo do Senhor é esse. A intenção do Senhor é essa, de alcançar pessoas de perto, de longe, de várias línguas. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, é a explicação de que o seu Filho, Cordeiro, derramou seu sangue. Através desse ato, ele leva luz para aqueles que estão na região da sombra das trevas, estão no vale da sombra da morte. E complementa a vontade de Deus. Então aí nós vemos o significado de missões. Missões é, portanto, algo que nasceu no coração de Deus. E ele implementa este sonho, esse projeto, através do ser humano. O Senhor poderia fazer isso através dos anjos, mas ele escolheu o homem. Ele escolheu o homem para, através dele, interagir com o homem e mudar a sua sorte, mudar o seu destino. Aí quando nós voltamos aqui no segundo ponto, pregar o evangelho, responsabilidade de todo cristão. Estamos fazendo uma ligação entre o objetivo do Senhor, o alvo de Deus, que é a salvação de todo o ser humano, lembrando que para se consumar é necessário crer. Crer é uma forma de tomar posse. Crer é uma forma de quem está em volta de uma mesa farta, lançar mão dos pães que estão sobre ela e saciar a sua fome, da água fresca que está ali e matar a sua sede. Agora olha só, pregar o evangelho, Qual a nossa disposição, o autor doutrinário escreveu? Qual a nossa disposição? Aí ficamos da seguinte compreensão: o que temos feito, nossa disposição, pregar o evangelho, qual a nossa disposição? O que temos feito para cumprir com essa meta de Deus, com a sua ordem, Quando que nós vemos na grande comissão, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando o Senhor falava com Ananias a respeito de Saulo de Tarso, ele disse que aquele era um vaso por ele escolhido para levar a sua palavra perante reis, homens, tribos e nações. Era um vaso escolhido, quer dizer, se Paulo era um vaso escolhido para levar a palavra de Deus, e o Senhor o encontra na estrada de Damasco para executar o seu chamado. Quer dizer, isso ilustra o objetivo e a vontade de Deus de envolver-nos dentro desse processo. E é aí que, nesse ponto de estar à disposição, perguntamos o que temos feito. Temos preparado obreiros, investido neles, para eles irem ao campo, irem perto e longe. Como estão, por exemplo, a nossa mocidade, a nossa juventude, dentro desse negócio, nesse contexto? Porque analisem bem o que nós vemos aqui
no texto áureo. Analisem bem. Olha só, o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, diz o seguinte, ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta uma obrigação. Quer dizer que anunciar o evangelho é uma obrigação. Certo? Anunciar o evangelho é uma obrigação. A divindade, o eterno, colocou essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Por isso, nesse ponto da lição, estamos indagando o que temos feito para cumprir o projeto de Deus. Aí depois você olha no final desse texto, ó, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Epa, quando eu digo, se anunciar o evangelho é uma obrigação, quando a palavra diz, ai de mim, se não anunciar o evangelho, então quer dizer que, se eu não cumprir com essa missão que me é imposta, tem juízo. Entendeu? Tem juízo. Então quer dizer que nós temos a obrigação, a grande comissão estabelecida, primeiro começou com os discípulos, os seguidores do Senhor, e depois estendeu para toda a sua igreja. Cada membro especial, cada membro do corpo de Cristo, ele é um potencial evangelista, alguém que deve interagir com o seu próximo para ofertar-lhe a oportunidade de encontrar a salvação. Quando eu falo da nossa disposição, estamos falando disso aí, dessa obrigação que está sobre nós, pois, olha aqui no segundo subtópico, pois me é imposta essa obrigação. Apóstolo Paulo, nesse trecho, ele impõe, ele se abre dizendo a forma, o que ele sentia, a responsabilidade que ele sentia sobre os seus ombros. Porque, primeiro, quando nós estamos diante do Senhor, nós devemos analisar a seguinte coisa. Um dia, todos nós compareceremos perante o Senhor e teremos um acerto de conta pessoal. Deus, Ele vai tratar com cada um de uma forma personalíssima. Então, olha só, e se eu tenho algo para fazer, se Ele me determinou que eu tenho algo para fazer, então a forma de mostrar a minha fidelidade é exatamente concluindo, executando aquilo que Ele determinou que eu faça. E Paulo, ele enfatiza que se eu não faço alguma coisa, punição para mim é castigo. Vamos imaginar que eu me refira a um jovem. A Bíblia diz o seguinte, lembra-te, essa é para você, jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que não venham os maus dias, nos quais venham dizer neles, não tenho contentamento. Então, olha só, imaginemos um jovem que inicia fazendo essa obra e daqui a pouco os encantos, passarinhos, belas flores, né, o envolvem e ele relaxa nessa área e deixa de fazer a obra que o Senhor ordenou que ele fizesse. E depois o tempo passa e daqui a pouco ele chega na sua velhice. A Bíblia diz para fazer a obra enquanto é dia, porque a noite chega e já não há mais o que se fazer. Então ele olha para trás, a sua visão é uma visão de um jovem
mas as suas pernas e sua força já não dá mais para fazer aquilo que ele poderia fazer se ele fosse jovem. Isso, nessa pessoa, se ele olha, sente o desejo de fazer, e já não pode fazer porque suas forças não lhe permitem, isso é um castigo. Então, olha só, então me é imposta essa obrigação e eu devo fazê-la. Porque se eu não fazer, tem juízo também. E o mais importante aqui é considerar, nós aprendemos com Paulo, aliás, ele próprio disse isso, que nós deveríamos ser imitadores dele, como ele era imitador do Senhor. Ou seja, em que sentido? Paulo, dentro desse assunto que nós estamos apresentando hoje, ele diz o seguinte, foi um homem, eu diria, um homem feliz segundo Deus. Quando eu digo feliz segundo Deus, eu estou falando de bem-aventurança, né? Estou falando da expressão hebraica ashrei, quer dizer, bem-aventurado, feliz, mas não feliz segundo o homem, feliz segundo Deus. É uma felicidade que, na verdade, ela tem a ver com alegria, é aquilo que a sepultura não consegue tragar, é aquilo que segue o justo quando ele vai. É exatamente essa expressão que Paulo demonstra no final da sua carreira. Ele diz o seguinte, olha, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé, e agora só me resta a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor naquele dia. Quer dizer, isso era uma expressão de satisfação e certeza de ter cumprido com a obrigação que Deus impôs sobre ele. A convicção de que ele havia feito, ele havia se esforçado, ele havia feito tudo que estava ao seu alcance para salvar alguém. Ele não deixou para que outro fizesse aquilo que foi imposto para ele fazer. Aquilo que você tem para fazer diante de Deus, não espere que outro faça. Faça você, para que depois você não sofra pensando, querendo que o tempo volte, querendo que as águas retornem novamente debaixo da ponte, de onde elas já desceram, para que você venha fazer aquilo que você não fez. Não deixe que esse sentimento terrível venha te acometer. Então, abrace essa palavra, cumpra com a vontade de Deus, tempestivamente, não terceirize, faça a sua parte, demonstre, sim, demonstre o seu amor por Ele, através da obediência, através da execução dos seus mandamentos, das suas ordens, e certamente você será sempre um bem-aventurado. A conclusão dessa lição diz o seguinte: há um objetivo divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador, e em qualquer lugar em que se encontrar, esse é o mais nobre e sublime objetivo da Igreja de Cristo. Nós aproveitarmos a oportunidade que Ele nos concedeu. Por incrível que pareça, aquilo estava escrito no livro de Deus e não se podia fugir. Quando os seus irmãos, na opção do governador,
Pilatos, eles disseram: solte Barrabás e crucifica Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Barrabás, né? Barrabás, filho do pai, e Jesus é crucificado. E nós representamos Barrabás. Ou Barrabás representa nós. Para dar oportunidade a nós que deveríamos morrer e sermos transformados em filho do Pai Celestial. Que você possa refletir nessa lição e que ela venha reproduzir algo de bom na sua vida. Quero te lembrar que nós estamos aqui, nos cultos, todas as quintas-feiras, às 19 horas, aos domingos pela manhã, em estudo bíblico, e à noite, às 19 horas. Venha adorar Deus conosco, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Quero, nesse instante, estar fazendo oração pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma vez pela grande oportunidade de estarmos aqui refletindo na Tua Palavra. Abençoa, Senhor, cada internauta que interage conosco nesse momento. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, toma todos em vossas mãos. Te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.